O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres estavam com elas e contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era um desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, não é segredo para ninguém que durante 13 anos da minha vida, eu morei na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Você sabe que esta missa de hoje é a missa mais importante do ano. A gente a chama de mãe de todas as vigílias. E na Canção Nova, como o povo vai para isso, não tem outro lugar para voltar. O povo entra no ônibus e vai e está por conta. Então a missa dura 5 horas. Daqui onde eu estou, eu escutei gente falando, nossa. Eu sei que quando eu fui morar lá, meus pais iam na Semana Santa e levaram uma tia minha, que também não era muito de participar. Eu sei que a missa demorou tanto que ela olhou para minha mãe e falou assim, fui na missa para o ano inteiro, não preciso ir mais. Eu prometo que o padre não vai demorar tanto. Mas eu não queria que você tivesse saído de casa para ter que suportar a missa. Nós viemos aqui para beber da ressurreição de Jesus. Amém? Então agora nós vamos ouvir a palavra de Deus e vamos deixar Deus iluminar o nosso coração.
Você percebeu que a missa de hoje tem muitas leituras? E olha que nós cortamos algumas. Mas de todas as leituras que a igreja propõe, uma a gente não pode cortar de jeito nenhum. Qual? A leitura que diz que Moisés passou com o povo a pé enxuto pelo mar. Êxodo, no capítulo 14. E veja, foi a partir de então que o povo de Deus começou a perceber quem era Deus. Porque naquele tempo se cultuava Deus de tudo quanto era jeito. Deus Sol, Deus Lua, Deus da fertilidade, o Deus que dava fecundidade para a terra e, portanto, agricultura abundante. Mas Israel começou a assimilar um Deus que eles chamavam de Senhor dos Exércitos. Por que que os judeus chamavam Deus assim? Porque pensa bem, o povo judeu, ali escravo do faraó, eles eram um povinho fajunto. Eles tinham para lutar o quê? Um porrete, meia dúzia de pedra. Eles não eram grandes coisas. E o faraó? O faraó tinha aquelas éguas bonitas, aqueles cavaleiros com aquelas cristas de galo. Eles tinham canhão, eles tinham uma espada forjada no aço. Quando eles perceberam que eles, simplesmente não tendo nada, além de pedra e porrete, ganharam uma guerra do faraó, o que que eles perceberam? Eles olharam para eles mesmos e disseram, olha, se existe Deus, Ele é ao nosso favor. Porque nós, uma carniça dessa, ganhar do faraó, foi porque Deus nos ajudou. E eles então começaram a registrar. E segundo o que a Bíblia nos diz, Moisés estendeu o cajado, o mar abriu em dois, e o povo escravo passou. Entre o povo escravo e o povo perseguidor, estava uma coluna de nuvem. Do lado de Israel, ela era luminosa. E do lado do faraó, ela mantinha a escuridão. Eu não sei se você já consegue assimilar um símbolo da igreja, que hoje, na missa de hoje, é muito pertinente. Essa vela é tão grande, porque ela simboliza aquela coluna que dividiu o povo escravo do povo perseguidor. E depois que o povo passou, Deus disse para Moisés, estenda a mão sobre o mar. E o mar se fechou. O faraó afogou com os carros, cavalos, cavaleiros, todos morreram. Quando chegou lá do outro lado, o povo começou a murmurar. E Deus disse assim, olha Moisés, faz o seguinte, segue com esse povo. Eu mando um anjo com vocês, mas eu não vou. Moisés olhou para Deus e falou, o quê? Se o Senhor não for, eu não arredo meu pé daqui. Se o Senhor não estiver comigo, eu não sigo com esse povo para a terra prometida. E Deus disse, então tá bom. Aquela mesma presença da coluna, ela vai estar no meio de vocês por meio de um sinal. Que sinal era esse? Deus mandou fazer uma caixa, não muito grande, uma caixa do tamanho daquela mesinha onde aquele rapaz está com o computador. Essa caixa era de madeira de acácia. Ela devia de ser revestida com anjos. Muito obrigado. Os dois anjos em cima da tampa. E quando abria a tampa, o que tinha lá dentro da arca? 3 coisas. Vamos ver se vocês é bom de catecismo. O que tinha lá dentro?
a tábua dos 10 mandamentos, o cajado de Araão, que tinha florescido, e um exemplar do maná que Deus tinha feito chover. Veja, sinal de que Deus ia acompanhar o povo até a terra prometida era a arca. A arca era igual um andor que a gente carrega os santos na procissão. Tinha 2 varais, 4 pessoas pegavam, e a caixa com essas 3 coisas. O que tinha lá? A tábua dos 10 mandamentos, o cajado de Araão e um exemplar do maná. 3 coisas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Nós vivemos a Semana Santa. Você viu tudo que Jesus viveu e tudo que aconteceu com ele. No Evangelho de hoje diz que as mulheres foram no túmulo bem de madrugada. E quando elas chegaram lá, o que elas viram? O túmulo de Jesus era uma caverna. E dentro da caverna tinha uma cama de pedra, parecida com isso aqui, com o altar. Diz que as mulheres ficaram assustadas. O Evangelho de São João diz que Maria Madalena ficou na porta da caverna chorando. E quando ela olhou lá dentro, o que tinha? Sentado, um na cabeceira e outro na ponta dos pés, o que tinha? 2 anjos. Isso te lembra alguma coisa? O que lembra? A Arca da Aliança. Um anjo bonito e um feio. Estavam os 2 ali, em cima da cama de pedra, estavam 2 anjos, um sentado à cabeceira e outro aos pés. E eles disseram: por que vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O que tinha mesmo dentro da arca? 3 coisas: a tábua dos 10 mandamentos e um exemplar do maná. Você já reparou que toda a igreja tem pelo menos 3 ambientes? Aqui nesse ambão, a gente proclama os 10 mandamentos. Cristo profeta, Jesus que fala. Aqui nessa cadeira, essa cadeira é bonita assim, não é porque o traseiro do padre é mais digno do que o de vocês, não. Não é porque o traseiro do padre é mais bonito, não. Porque isso aqui é um trono, o cajado, o cetro do rei, um trono de quem governa. E essa mesa aqui é onde a gente consagra o pão. A tábua dos 10 mandamentos, o cajado de rei e um exemplar do maná. Moisés disse o que para Deus? Depois do Senhor ter tirado a gente, o Senhor não vai acompanhar a gente até a terra prometida? Se o Senhor não for, eu não arredo meu pé. Deus disse: faça a arca. Você tem um faraó para ganhar a luta dele? Sim ou não? Eu sei que você tem. Um faraó que se chama câncer, um faraó que se chama adultério, um faraó que se chama droga, um faraó que se chama depressão. Em nome de Jesus, eu queria que você olhasse para você e dissesse para Deus: Deus, eu não arredo meu pé se o Senhor não for comigo. Sabe o que Ele vai te lembrar? Que isso que nós estamos celebrando aqui nessa noite é um Deus que disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele não vai deixar faltar a palavra dele, o governo dele e o sustento dele na sua vida. Porque mesmo que nós não o vejamos, ele está vivo e ele vai conosco até a nossa meta, que é a terra prometida. Ele está vivo no meio de nós.
Ele é a arca da aliança. Ele é a presença viva do Deus eterno que tudo criou. Ele está junto conosco. E Ele não vai te deixar por nada. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Você sabe que nós, padres, nós temos uma oração que nós rezamos todos os dias, que se chama Liturgia das Horas. Lá tem um escrito muito antigo dos primeiros bispos da igreja que conta como Jesus desceu à mansão dos mortos. E lá diz assim que quando Jesus chegou lá, o diabo se transformou em serpente e Jesus rugiu como um leão e ele esmagou a cabeça da serpente. Que Adão olhou para Eva e disse: o Senhor esteja convosco. E ela falou: e com o teu espírito também. É por isso que toda a missa a gente diz: o Senhor esteja convosco. E vocês respondem o quê? Como a arca que estava à frente do povo, como aquela coluna que guiou o povo no meio do mar. Jesus ressuscitado, Ele está no meio de nós e Ele guia você, e não importa o tamanho do faraó que te amedronte. Este Deus, desde os inícios da era humana, Ele é um Deus que se revelou como um Deus guerreiro, um Deus que não sabe o que é perder, e um Deus que costuma ganhar batalhas com gente fraca que não vale nada, e estender a sua glória às custas de um outro poder muito mais potente que o nosso. Por isso, se você é fraco, se você é igual eu, uma carniça, mas você crê em Deus, tenha certeza, Deus gosta de pelejar por quem não tem força. É costume de Deus ganhar a guerra de quem é mais fraco. Por isso a guerra não é minha, a guerra é do Senhor. Ele é a presença do Deus vivo no meio de nós. Por isso que todo altar deveria ser de pedra. E a gente deveria participar da Eucaristia cientes de que enquanto o padre está lá, nós não vemos, mas existem neste lugar anjos, como tinha aquele dia lá naquele túmulo, e eles estão constantemente dizendo: pobre rebanho do Senhor, não tenham medo, Ele está com vocês todos os dias. Ele está com vocês todos os dias. Ele está comigo todos os dias. É uma certeza pessoal. Porque diz que depois que Maria Madalena viu aquela caixa de pedra com os dois anjos, um à cabeceira e outro aos pés, que ela chorando, ela olhou para trás e ela viu um homem, ela achou que era o jardineiro, porque era um jardim aquilo, e ela disse: onde colocastes o meu Senhor? E ele olhou para ela e disse: Maria. E ela disse: Rabuni, que quer dizer mestre. O meu Senhor ressuscitou. Eu disse que nós não íamos ficar aqui igual na Canção Nova, 5 horas, né? Acho que ninguém quer. Mas eu vou dizer pela última vez para você receber aí no seu lugar. Nós, que estamos indo para a terra prometida, a nossa coluna luminosa, Ele vai à nossa frente, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até o final do mundo. Eu sei que vocês não estão acostumados a fazer isso aqui, mas olhe no olho do seu irmão e fala com ele assim: Ele está com você. Ele está vivo. Ele está com você. E eu queria agora que você ficasse de pé então. E olhando para aquele que reinou na cruz, você desce para Ele a melhor salva de palmas que você puder, porque Ele vive, Ele reina,
Ele voltará, Ele está junto conosco até o fim do mundo. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! Que Ele esteja junto com você quando você tiver de enfrentar o seu maior faraó. Amém? Amém. Caros fiéis, apoiemos com as nossas preces a alegre esperança do nosso irmão Thales, que hoje será transfigurado em Filho de Deus, para que o Deus Todo-Poderoso acompanhe com a sua misericórdia os que se aproximam da fonte do novo nascimento. Diante deste Deus vitorioso, invoquemos aqui no meio de nós a presença do céu, cantando a ladainha de todos os santos.